Muito bom dia, amados e preciosos irmãos, que a graça do Senhor vos abençoe e que nós possamos, por esta graça, permanecermos ligados pelas juntas e medulas, unidos do amor. Bom, a Igreja de Deus, ela é viva. Ela marcha sempre firme e ela não pode ser destruída. Existem muitos sistemas religiosos, mas isso não quer divididos, né? Mas isso não quer dizer que a Igreja de Deus está dividida, quebrada, ruída, desfalecida. Jesus disse para nós iniciarmos em Mateus capítulo 16, quando ele recebeu aquela resposta de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse no verso 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, definitivamente, Satanás não pode rachar a igreja de Jesus. Agora, existem sistemas políticos chamados de religião. Agora, quanto a isso aí, nós vamos compreender que não é a igreja de Jesus, de forma alguma. Porque há um só Deus, Pai, sobre todos, por todos e em todos. E há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só amor. E o Espírito Santo é o único. Não existe 2, 3, 4 Espíritos Santos. O Espírito Santo não pode ensinar uma coisa aqui para um e ensinar a coisa para o outro, seria uma confusão. Então veja bem que a Igreja de Jesus, ela é instruída e pelo Espírito Santo. Então, se eu sou instruído pelo Espírito, o irmão fulano é instruído pelo Espírito, então nós vamos ter a mesma coisa, a única doutrina que existe, que é o Evangelho de Jesus. Mas o diabo, na sua sagacidade, mistura aquilo que não é real com o real, para agradar A, B, C, D, E, F, G, agradar toda a classe de pessoas. Mas Jesus não veio para agradar toda a classe de pessoas. Ele veio para redimir aqueles que haveriam de ser redimidos. Porque ele diz em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Então até hoje, tem pessoas que estão com a Bíblia de braço baixo, mas não crê na Bíblia, não obedece à Bíblia, não crê. Eu creio, mas você obedece? Não. Pior do que aquele que diz que não crê. Quando você diz que crê na Bíblia e não obedece, você é pior do que aquele que diz que não crê na Bíblia. Você está mentindo. Se você cresce, você obedeceria. É óbvio, não tem para onde fugir. Se as mulheres crescem na Bíblia, elas obedeceriam à Bíblia. Se os homens crescem na Bíblia, obedeceriam à Bíblia. Como fugir disto? É uma hipocrisia? É um delírio mental? O que é isso? Diz que crê, mas não obedece? Então você não crê, é automático. Estão compreendendo? Agora, que no tempo de Jesus, existia as religiões. Então a política misturada na religião não é de hoje.
querer ser o melhor grupo, querer ser a maior igreja, querer ser o mais rico, querer ser o que mais tem membros, e a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. Um político disse em São Paulo, pouco tempo na eleição de prefeito, levou um candidato lá e disse assim: essa igreja é sua. Estão vendo? Com os membros todos. O que ele estava querendo? Ganhar o favor do prefeito. Para quê? Um novo templo? Isso não é a igreja de Jesus. Ela pode ser dele, do que o pastor lá dando para o candidato. De Jesus, ele não é. Como é que ele dá a igreja de Jesus para um candidato? Você pensa, mas só de boca fora. Não, a intenção é comprometer a igreja com o voto para aquele político. Enganador este pastor. Não é pastor da igreja de Jesus. Pronto, temos que ser sintético. No tempo de Jesus, nós encontramos que existiam religiões. Judaísmo. Por exemplo, no tempo de Jesus, o judaísmo era o primeiro na comparação, né? Mas existiam muitas seitas e partidos políticos e religiosos que surgiram dentro daquelas comunidades judaicas. Então, as correntes religiosas atuantes quando Jesus estava na terra eram saduceus, zelotas, fariseus, assênios, herodianos. Elas se tornaram partidos políticos, cada um puxando farinha para o seu saco, e nenhum levando ninguém a Cristo. Nenhuma daquelas religiões levou alguém a Cristo. Se alguém saísse delas e fosse para Cristo, ele era excomungado. Vejam como que a igreja de Jesus marcha triunfante. Nos tempos de Jesus, vamos repetir, saduceus, zelotas, fariseus, assênios, herodianos se tornaram partidos políticos. O que a igreja se tornou? Esses evangélicos de hoje se tornaram partidos políticos. Não é a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus não pode ser corrompida. O inferno não prevalece contra ela. Agora veja, no tempo de Paulo, o espírito de Satanás já mostrando o que seria ali. Você vê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, já tinha isso lá, essa política. O diabo introduzindo a política dele dentro da igreja. Então hoje os evangélicos, não, o evangélico tem que estar na política, pastor tem que ser deputado, o pastor tem que ser isso. O diabo falou isso. Jesus não falou isso. Pastor é pastor, ué. O que ele tem a ver com política para ficar mentindo lá no plenário? Porque se for falar a verdade, eles vão prender ele. Brigando lá. Então lá já tinha essa política. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Então Cristo está dividido? De forma alguma. Por que essa divisão? Porque deixa o espírito maligno infernal da política entrar no coração. Então vocês não são a igreja. A igreja de Jesus não tem nenhum chefe. Então nós éramos numa seita que dizia que o pastor que dizia, eu não sei se diz ainda hoje, talvez eles desconfiaram um pouquinho, né? E deixar de falar isso, que o pastor é o marido espiritual da igreja. O pastor, o marido espiritual da igreja. Olha que aberração. E Cristo é o que então da igreja? Quando a Bíblia diz que ele é o cabeça, e o cabeça é o marido. Veja como que o engano entra e engana os incautos que não querem a verdade, não querem a Bíblia. Agora, Deus conhece os seus. Paulo diz, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor aparte-se da iniquidade. Então Deus conhece os seus, e qualquer que profere o nome do Senhor afaste-se da iniquidade. Porque Jesus mostrou isso. As portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Verso 18, então repetindo.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno não vai dividir a igreja de Jesus. Ele não pode, ele não tem essa condição, porque a igreja de Jesus ela é vivificada pelo Espírito Santo, ela tem a luz, a revelação das Escrituras. O diabo entrou ali, naquela igreja de Corinto, mas tinha um guardião da palavra ali, tinha Paulo. Ele diz assim no verso 10, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Ele não está dizendo se você gosta de cebola, o irmão tem que gostar de cebola, não é isso, é a fé, vivificada pelo Espírito Santo. Você pode gostar de um carro, o outro gostar de outro, não é isto. Isso aí não é questão da igreja. Isso é coisas naturais da vida. Agora, em João capítulo 10, Jesus afirma categoricamente que ele conhece os seus. Jesus, o bom pastor. E no verso 14 ele diz, vou começar um pouquinho antes, verso 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora vamos ao verso 13. Ora, o mercenário foge porque o mercenário é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço, vamos repetir, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então nós somos pastores servos. O pastor supremo é Cristo. Ele não é um mau pastor. O pastor supremo é Cristo. E Paulo, mais uma vez, quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós fomos resgatados pelo sangue do bom pastor. Dou a vida pelas minhas ovelhas. Nenhum pastor resgata aqui da terra, resgata ovelha nenhuma da perdição, somente Cristo. O nosso papel é levá-las ao braço do bom pastor. Então ele diz isso, Paulo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Mas vocês viraram como lobos, porque ele diz assim, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. O que é isto? A política. Arrebanhar após si a multidão, torcendo as escrituras, se dizendo donos da igreja, fundador fulano de tal. Quem fundou a igreja tal? Fulano. Quem fundou? Mas é aquela igreja dele, você não pode dizer que ela é a de Jesus. A de Jesus é a que é firmada na revelação, na rocha, na palavra, e que tudo que é fora da palavra é excluído dela, é tirado, é feito uma asepsia, tirado fora. Então, meus irmãos, a igreja de Jesus não está rachada, nunca vai ser, ela não pode ser, porque Deus conhece os seus, Ele conhece os que são seus. Jesus disse isso. João 10, 14,
Paulo diz isso na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, 19. Então, qual que é o fundamento? Mateus 16, verso 18. A revelação. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, lá no tempo de Jesus, existia a política na igreja. Quantos sistemas políticos atuantes? Já repetimos, já falamos, saduceus, zelotas, fariseus, assênios e herodianos. Então, eram partidos políticos querendo agregar mais pessoas para si, para serem donos delas. Então, os pastores, se o pastor é dono de você, proíbe você de tudo quanto é coisa, você quer ouvir alguém, não pode, quer ver alguma coisa, não pode, quer ir em tal lugar, não pode. Isso aí não é de Jesus, não, já é do homem. Ele é um carrasco com você, ele não é pastor, não. Ele é dominador. Ele está contra a Bíblia. Você pertence a Cristo. Você foi resgatado, foi pelo sangue de Cristo. Você foi resgatado pelo sangue do próprio Deus. A igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Essa não vai rachar, não é dividida. Então, que Deus abençoe você, ovelhinha de Jesus. Ele é o bom pastor. E você é ovelha dele, eu sou o teu servo. Os pastores são servos para cuidar das ovelhas. Por isso nós temos que falar certas coisas, advertir. E às vezes parece que fica até cansativo. Mas observe as escrituras, não fuja delas nem 1 milímetro, nem nada. Se alguma coisa estiver fora, deixa daquilo. Mantenha-se firme, não deixe se aprisionar por um sistema religioso, mas seja prisioneiro de Cristo, como foi Paulo. Eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Diga também, prisioneiro, prisioneira de Jesus Cristo. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo, o Filho amado. Amém.